Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quero falar assim num tema um bocadinho diferente, porque tem havido muitas pessoas que me têm trazido este tema para a consulta, abordam muitas vezes em mensagens o que é que eu acho, muitas pessoas que até já estão a seguir estes passos através de formas mais autodidatas, que leram este livro e então começam a aplicar e depois na consulta querem perceber como é que podem levar isto a um outro nível e então eu achei um tema giro para trazer para aqui, até porque eu li este livro numas férias, no verão do ano passado, e posso dizer-lhe que li este livro em 2 dias, não consegui largar, adorei, tinha sido meio há pouco tempo e portanto nem sei como é que eu consegui ler isto em 2 dias, mas eu acho que estava sempre agarrada ao livro. Eu comprei o livro de que estamos a falar, que se chama A Revolução da Glucose, para quem está a ver no YouTube está a ver a versão em inglês, a Glucose Revolution, que foi o que eu comprei na altura, porque eu já seguia a autora deste livro no Instagram e já me despertava muita curiosidade, até os gráficos que ela colocava. Depois, entretanto, vi algumas pessoas em Portugal a partilharem, também algumas pessoas que eu sigo, a partilharem no Instagram, algumas coisas que estavam a fazer a propósito do livro e pensei, olha, está na hora, vou ler. E de facto, nesse verão, aquilo foi assim um tirinho. Realmente este livro é fascinante. Tem uma questão que eu adorei relativamente ao livro, que é, ele tem muita base científica, muitos estudos. E eu gosto muito de informação que vem assim bem suportada, que não são só teorias ou achismos, coisas que são assim meio abstratas ou difíceis de compreender. E acho que de facto este livro está muito bem conseguido. Depois tem uma linguagem super simples e eu vou deixar depois nas notas do episódio também para se quiser começar a seguir, para se quiser espreitar a página da autora deste livro, que é Jessie Inchauspé, e que é uma pessoa que escreve de uma forma muito fácil de entender. Este livro não está escrito para pessoas da área mais técnica, ou seja, ele não foi pensado para profissionais de saúde ou para outros profissionais dentro desta área da alimentação, ele foi mesmo pensado para o consumidor. Tem muitos exemplos, tem muitos gráficos, tem muitas coisas giras, tal como ela comunica na página, e portanto eu não tenho nenhuma relação comercial com a Jessie, não tenho nenhuma relação comercial com a editora, mas de facto por ser um livro que achei que estava a despertar tanta curiosidade, por eu ter adorado e por ser uma coisa que tantas pessoas me falam nas consultas, achei que podia ser engraçado fazer aqui quase um episódio género de apresentar-lhe o que é que traz o livro, assim um bocadinho por alto, falar sobre os temas e porque é que a Jessie defende, quase que isto claro que é ser um bocadinho redutor, o título do livro é Como Perder Peso a Comer o Mesmo, mas é um bocadinho isso. A Jessie neste livro fala um bocadinho sobre o impacto que a forma como nós nos alimentamos, seja a comer exatamente as mesmas coisas, mas com estruturas e determinadas técnicas que eu vou já explicar-lhe, pode ter, mesmo comendo exatamente as mesmas coisas, como é que nós podemos realmente conseguir efeitos na nossa melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida completamente diferentes. E então é sobre exatamente isso que eu lhe quero falar e o livro começa por fazer uma apresentação sobre os efeitos do excesso da glucose e porque é que a glucose pode ter realmente um grande impacto na nossa qualidade de vida e como é que nós podemos melhorar a forma como ela impacta. Eu fiz aqui uma data de cábulas, portanto se me está a ouvir nem repara, mas no YouTube vai perceber que eu estou aqui a ver tudo porque de facto são tantas coisas, tantos pormenores que eu quero mesmo conseguir trazer tudo. Estive a fazer os resumos há pouco para não me esquecer mesmo de pormenor nenhum. Então, a Jessie começa um bocadinho por apresentar esta questão dos efeitos do excesso de glucose, em que ela explica que muitas vezes quando as pessoas sentem dificuldade em perder peso, sentem fadiga crónica, ou seja, um grande cansaço extremo
muita vontade de comer doces, ou muita fome, ou vontade de comer no geral, muita sonolência, assim, sobretudo a meio da tarde, se têm acne, inflamação, outros problemas de pele, se têm ansiedade ou depressão, ou mesmo dores de cabeça, se têm dificuldades de concentração, se podem estar com desequilíbrios hormonais, problemas de fertilidade, se sentem que deveriam, no fundo, sentir-se melhor face à alimentação que têm e ao estilo de vida e aos cuidados que têm, muito provavelmente são pessoas que estão nos picos constantes de glucose no seu sangue, ou seja, são pessoas que estão com pouca flexibilidade aqui de resposta à glucose e que, portanto, devem tomar uma atitude e mudar algumas coisas nos seus hábitos alimentares. Então, é muito interessante esta questão, porque quando nós olhamos para estes sintomas, eu posso dizer-lhe que isto são sintomas que eu tenho praticamente em todas as minhas consultas e muitos deles também associados ao intestino. Claro que o intestino também tem um papel importante aqui, mas eu tento às vezes adaptar algumas coisas e depois de ter lido este livro, então comecei a adaptar muitas coisas também nas minhas consultas, porque percebo que mesmo para o intestino, obviamente se eu reduzir o açúcar, eu reduzo também a inflamação e, portanto, isso vai ajudar-me a melhorar o equilíbrio da minha flora intestinal. Mas, de facto, um pico de glucose que seja criado por um doce vai ser um pico muito mais grave do que um pico de glucose que seja criado por exemplo, uma taça de arroz. Ambos podem ser, por exemplo, imaginemos um cupcake com uma taça de arroz, ambos podem ser alimentos que tenham as mesmas calorias, mas um tem muito mais açúcar, portanto vai criar um pico de glucose com muito mais potencial inflamatório, enquanto que o outro, que são os hidratos de carbono com uma estrutura um bocadinho diferente, mas que não tem tanta glucose, causa menos esse pico. E porquê? Porque quanto mais açúcar nós consumimos, mais reações de glicação vamos ter e estas reações vão levar a maior stress oxidativo e, portanto, a um envelhecimento precoce também bastante mais acelerado. E isto tudo vai levar a maior inflamação e, claro está, a maior inflamação despoleta vários problemas, sobretudo a nível intestinal, que é onde se começa a localizar maioritariamente as reações inflamatórias vamos acabar por desenvolver vários desequilíbrios, como diminuição da capacidade de absorção de alguns micronutrientes, desequilíbrios na nossa flora intestinal, também desequilíbrios na produção hormonal. Isso nota-se, por exemplo, aqui na produção de hormonas relacionadas com o sono, com o bem-estar, com a felicidade. Portanto, temos aqui reações em cadeia que são despoletadas por este consumo excessivo dos alimentos mais ricos em açúcar. E depois também leva, obviamente, a um aumento de peso e de massa gorda. Porquê? Porque quando ingerimos glucose, o nosso pâncreas vai produzir insulina. A insulina provavelmente é um conceito que já conhece, portanto a insulina é produzida, no fundo, basicamente com uma função específica, que é colocar esta glucose que nós temos em circulação no sangue dentro das células e, portanto, evitar que a glucose esteja em circulação no corpo. Quando a insulina faz esta questão de transportar para dentro das células, ela vai transportar para onde? Pode transportar para dentro do fígado e dentro do fígado esta glucose vai ser transformada em glicogénio. Glicogénio geralmente é aquilo que é utilizado pelos músculos, por exemplo, como energia quando nós fazemos exercício físico, por exemplo, já está ali numa forma de energia muscular, digamos assim. Mas a insulina também pode transportar diretamente a glucose para dentro do músculo e o músculo também pode formar o seu próprio glicogénio. Quando há glucose a mais, quando nós consumimos não só hidratos de carbono a mais, como alimentos ricos em açúcar no geral a mais, nós vamos armazenar esta glucose sob a forma de gordura nas células do tecido adiposo. Porquê? Porque o nosso fígado e os nossos músculos têm uma capacidade limitada para absorver esta glucose. Então, o que é que acontece? Quando nós temos um consumo excessivo de açúcares, nós vamos acabar por acumular também gordura, porque essa energia extra tem que ir para algum lado e acaba por ir para as células do tecido adiposo e vai ser acumulada como forma de gordura. E o que é que acontece quando isto se passa? Nós podemos começar a manifestar sintomas de fígado gordo não alcoólico, por isso é que algumas pessoas têm excesso de peso, até nem bebem álcool, etc. E têm aqui alguns marcadores do fígado estar a começar a entrar aqui num excesso de esforço, digamos assim, ou seja, ter ali alguns parâmetros já alterados de fígado, chamado fígado gordo, portanto pode também ter a ver com isso. Começamos a ter aumento do colesterol LDL, o chamado mau colesterol, e também podemos ter, obviamente, aumento de massa gorda e de peso, porque estamos a acumular mais
glucose nas nossas células de gordura e, portanto, a deixá-las mais inflamadas. Por isso é que muito rapidamente, por exemplo, uma pessoa que começa a ter uma alimentação mais cuidada, vai começando a tentar perder algum peso e às vezes só o facto de ter uma alimentação mais cuidada, mesmo que faça com que a pessoa, se calhar ali no espaço de um mês, tenha perdido 1,5 kg ou 2 kg, a pessoa perde imenso volume. Então parece que tem uma perda de peso muito mais acentuada. Porquê? Porque as células de gordura também diminuem o seu tamanho, estão menos inflamadas e isto é uma reação que advém aqui de todo este processo também de consumirmos menos quantidade de comida e menos quantidade de açúcares. E é por isso também, já vou entrar mais em pormenor, mas a Jessie faz aqui uma analogia muito interessante, que é por isso que 2 alimentos que possam ter exatamente as mesmas calorias vão ter impactos muito diferentes na forma como nós aumentamos de peso e também na nossa saúde. Se nós queremos perder massa gorda, nós precisamos de ter níveis mais controlados e mais baixos de insulina, senão ela vai estar... se nós tivermos sempre níveis de insulina muito mais elevados, nós vamos ter sempre aqui o nosso corpo com aquele foco de eu tenho que armazenar, não é? Lembre-se que a insulina tem a função de transportar a glucose para dentro das células. Então, se nós estivermos sempre a comer e se estivermos sempre nestas reações em cadeia, nós vamos estar sempre a acumular e não propriamente a utilizar as nossas reservas como fonte de energia. Então, o que é que a Jessie dá aqui como alguns truques? Ela dá-nos aqui 10 coisas que podem ser interessantes e são algumas destas que lhe estava a referir que as pessoas já me apareciam em consulta a aplicar algumas delas ou que eu própria também já vou sugerindo. Então, uma delas e que eu acho que é na verdade, das mais difíceis de aplicar é a primeira, que ela diz que é a que tem mais impacto. E na realidade, quando nós olhamos para o Instagram dela e para os estudos que são aqui apresentados, percebemos que de facto há realmente bastante evidência em que a primeira coisa que diz é que nós devemos consumir os alimentos de uma ordem específica. E a ordem específica é primeiro vegetais, depois proteínas, depois gorduras e só no fim da refeição é que nós deveríamos comer os hidratos de carbono. E isto vai reduzir o pico de glucose no nosso sangue, vai nos permitir sentir-nos mais saciados e, além disso, o pâncreas vai produzir menos insulina e vai nos permitir, desta forma, nós gastarmos mais reservas de gordura e acumularmos menos reservas de gordura, perdermos peso de forma mais saudável e estarmos a comer exatamente a mesma coisa. A única coisa que fazemos é comer nesta ordem específica. Isto é uma informação muito promissora. Vai baralhar aqui muitos conceitos da nutrição, ok? Então, mas se eu para perder peso não tenho que criar déficit calórico, déficit energético, tenho que criar esse déficit. Mas é muito interessante percebermos como o simples facto de nós termos um pico de glucose no sangue mais baixo, ou não termos um pico, na verdade estamos a tornar esta curva de glucose mais flat, digamos assim, nós conseguimos de facto ter aqui uma reação metabólica muito, muito interessante. O que eu acho é que é difícil, não é? Porque normalmente quando temos um prato à nossa frente, nós gostamos de comer um bocadinho de tudo em cada garrafada, mas nesta prática aquilo que é sugerido é, temos o prato, então primeiro vamos comer a salada, depois vamos comer a carne, ou o peixe, etc. E depois, no fim, é que vamos comer o arroz, a batata, a massa, o que for. Portanto, é muito interessante percebermos que só isto pode fazer a diferença. E então, uma dúvida que a Jessie também fala aqui é a questão da fruta. Ok, então onde é que a fruta entraria aqui? A fruta entraria sempre também no fim. Portanto, essa parte não é difícil, nós já consumimos geralmente a fruta no fim da refeição, mas, por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer uma salada composta que tenha lá fruta no meio, não é tão aconselhado e seria mais interessante colocarmos a fruta no fim, como sobremesa, como é mais comum nós fazermos. Porquê? Porque, apesar da fruta já ter naturalmente muita fibra, ela tem também algum açúcar. E então nós devemos ter isso em atenção. A segunda dica que a Jessie dá é nós adicionarmos uma porção de legumes no início da refeição. E aqui ela chama a atenção para que a sopa não é exatamente igual dentro daquilo que é considerado, em termos dos estudos, dentro daquilo que é considerado assim uma das técnicas. Porquê? Porque nós termos uma porção de legumes ou de vegetais, digamos assim, termos uma salada antes do prato principal, ou termos uns crudités, ou mesmo no restaurante pedirmos um hummus com uns palitos de cenoura, ou uns palitos de cenoura com uma pasta vegetal qualquer, ou mesmo que tenha alguma gordura e que possa até ter leguminosas, o objetivo é
nós termos esta porção de fibras antes de começarmos o nosso prato principal, para fazer ainda mais aquele reforço de alimentos que vão tornar a digestão mais lenta. E a sopa, se for um creme de legumes, tem uma fibra completamente partida, diluída em muita água, portanto a digestão é super rápida. Se nós quisermos usar a estratégia da sopa, tem que ser uma sopa mais composta, quase tipo aquelas julianas. Até pode ter uma base de creme de legumes, mas tem que ter legumes partidos que nós temos que mastigar, ou feijão verde, ou nabiças, ou grelos, etc. Assim, maior quantidade. E mesmo assim não vai ter exatamente o mesmo efeito que se fala aqui. A Jessie também diz que não é preciso ter um número ou uma quantidade específica de legumes, convém é termos de facto os legumes a começar a nossa refeição. Depois, uma das coisas que a Jessie fala aqui que eu acho que é muito interessante é parar de contar calorias. Portanto, o terceiro ponto que ela sugere é que as pessoas parem de contar calorias, um bocadinho à semelhança daquilo que lhes estava a dizer, porque se nós tivermos 150 calorias num donut, por exemplo, que tem frutose e que esta frutose vai ser convertida em gordura, vai causar inflamação, vai causar um envelhecimento precoce, e se compararmos isso com 150 calorias de iogurte que não tem frutose e que não vai causar nenhuma resposta destas porque tem um pico ou tem um despoltar de glucose tão mais baixo, isto vai ser muito diferente em termos daquilo que vai causar aqui estas variabilidades em termos da nossa produção de insulina e em termos da glucose. Os alimentos que podem causar picos quando nós estamos neste ciclo de dependência do açúcar, porque nós vamos produzir insulina a mais, ou seja, aquelas pessoas que estão constantemente a precisar do doce e que sentem, por exemplo, eu a seguir ao almoço preciso sempre beber um café e comer um doce. Então, isto já é aquele ciclo de dependência, o nosso corpo já produz insulina a contar com aquilo. O que vai acontecer é que se nós não acedermos a essa necessidade, a essa vontade do doce, muito provavelmente vamos ficar ali numa uma chamada hipoglicemia reativa, portanto nós vamos entrar ali é como se tivéssemos um pico ascendente quando comemos, não é? Temos muita glucose, mas depois, como o nosso corpo produziu insulina a mais, nós pomos toda a insulina que era necessária para absorver, digamos assim, aquele pico e ainda um bocadinho a mais, portanto nós ficamos com glucose a menos no sangue, e é isso que se chama a tal hipoglicemia reativa. Portanto, isto acontece muito com pessoas que têm uma necessidade constante de estar a comer ou de petiscar e que às tantas, se não forem comer, até sentem fraqueza, dores de cabeça, sentem-se assim em baixo. E a solução aqui seria realmente mudarmos a alimentação para conseguirmos ajustar estes valores, comer coisas diferentes, se calhar até comer com esta ordem que é sugerida, mas de facto mudarmos aqui algumas coisas e fazermos a estrutura da nossa refeição de forma diferente para conseguirmos parar de ter esta dependência constante dos alimentos. E sobretudo até pessoas que às vezes me dizem não consigo sair de casa sem tomar o pequeno almoço, fico logo com muita fraqueza, ou eu percebo logo, ok, o jantar se calhar não esteve bem, ou esta pessoa, por exemplo, de manhã está muito habituada a pequenos almoços que puxam muito doce. Isso acontece muito com pessoas que comem cereais com açúcar ou cereais que tenham uma quantidade de hidratos de carbono muito grande e depois acompanham se calhar com leite, mas não têm nenhuma fonte de gordura ou de proteína ou até mais fibra que atrase a digestão deste pequeno almoço e, portanto, acabam por ter aqui um pico logo muito grande de glucose e, portanto, uma dependência muito maior. A quarta coisa que a Jessie sugere é ajustarmos também esta curva da glucose precisamente ao pequeno almoço. Então, de manhã é quando o nosso metabolismo está mais sedento, porque nós tivemos mais tempo em jejum. Então, nós vamos ter uma digestão muito mais rápida e, portanto, temos uma tendência a causar o nosso pico de glucose maior do dia logo de manhã. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o pequeno almoço. E aquilo que é sugerido neste livro é, de facto, que nós devemos procurar um pequeno almoço mais salgado, portanto, largar aquelas coisas do pão com doce ou dos cereais de pequeno almoço ou as papas da aveia doces, não é? E irmos mais para as versões mais salgadas do pequeno almoço, idealmente até com uma boa fonte de proteína, de gordura e de fibras. Ou seja, procurarmos ter no pequeno almoço ovos ou tofu ou mesmo frutos secos e sementes ou até leguminosas, por exemplo, na forma de hummus,
ou iogurtes ou os queijos que possam ajudar com isso, e depois adicionar a fonte de gordura através do azeite, por exemplo, que usamos para fazer os ovos, ou o abacate que juntamos a uma fatia de pão de pão integral, ou um iogurte grego que juntamos com, por exemplo, fruta e os ovos. Aqui as sementes e os frutos secos também para nos darem aqui boas gorduras e ao mesmo tempo as fibras, e depois podemos também juntar então alguma fonte de fibra e eventualmente até a fruta no fim desta refeição, idealmente, ou acompanhando com a gordura ou com a proteína para ajudar. Portanto, exemplos de pequenos almoços que ela dá, maioritariamente aqui os ovos mexidos, ou uma omelete, ou assim uma coisa mais complexa com o abacate ou com legumes salteados, por exemplo, mas também a fatia de pão de fermentação lenta, um pão mais integral com o abacate, ou o tal iogurte grego com as sementes e depois também alguma fruta e acompanhar com a aveia, mas ter sempre aqui um pequeno almoço que acaba por ser uma versão um bocadinho mais salgada e não tanto o doce. E isto há de ser uma das coisas que ajuda mais. Para quem faz jejum intermitente e não toma o pequeno almoço, estes devem ser também os cuidados a ter com a refeição com que quebram. Portanto, se a pessoa vai quebrar o jejum à meia da manhã, deve evitar, por exemplo, quebrar o jejum com uma bolinha energética, que é algo que já tem muito mais açúcar naturalmente presente, é verdade, tem mais fibra, mas não é proteico, nem vai aqui mais para a questão da gordura. Então, se calhar o ideal seria quebrarmos o jejum à meia da manhã, por exemplo, com uns ovos cozidos e cenoura, ou com um bocadinho de hummus e cenoura, ou então quebrarmos o jejum mesmo à hora do almoço com o prato principal, um caril de grão com arroz basmati e legumes, por exemplo, ou mesmo com um prato de carne ou peixe com legumes ou com salada e porção de arroz ou batata, ok? Depois, ela também fala aqui de uma coisa que é bastante polémica, que relativamente aos açúcares, ou seja, o que é dito neste livro é que os açúcares de facto são todos iguais no que toca a esta estimulação da glucose, portanto seja mel, açúcar de coco, todos eles causam o mesmo impacto e portanto nós devemos ter muito, muito cuidado com os produtos que dizem 0% açúcar, mas que contêm adoçantes, ou seja, claro que nós devemos ter uma preocupação com tudo o que sejam açúcares adicionados, mas o que é dito é que se nós vamos fazer um bolo de chocolate em casa, não temos que nos estar a preocupar necessariamente com se eu vou usar açúcar de coco ou açúcar mascavado ou mel, porque a diferença nestas curvas, nestes picos de glucose no sangue, entre eles é muito pequena. O que faz diferença é a quantidade que nós usamos, claro, e depois também a forma como nós enquadramos essa sobremesa, e já lhe vou dizer aqui o que é que ela sugere nesse aspecto. Mas relativamente, de facto, aos adoçantes, então, produtos tipo barrinhas de cereais e assim, que nós vemos muitas vezes que dizem 0% de açúcares adicionados, mas depois tem ingredientes como aspartame, ou como maltitol, ou sucralose, ou xilitol, ou mesmo um adoçante muito comum nos produtos diet, ou light, ou zero, que é o acesulfame K, são produtos que vão causar picos muito elevados de glucose e, consequentemente, de estimulação de insulina e, portanto, tem um efeito muito parecido com o açúcar e daí que se diga que os produtos que têm adoçantes também vão estimular mais esta necessidade constante de alimentarmos o nosso corpo com doces. Tem a ver com isto, não é? Porque eles realmente também estimulam a produção da insulina e este pico de glucose. Então, o que é que ela sugere nestes casos por causa da questão do açúcar? Que se nós tivéssemos que escolher entre comer uma sobremesa doce no fim de uma refeição ou fazer um snack doce, o ideal seria, para estas curvas da glucose, comermos a sobremesa. Então, porquê? Porque, se calhar, mais uma vez, como neste livro não é dado valor às calorias, se calhar aquelas 200 calorias que eu comeria num snack com, por exemplo, uma bolinha energética, teriam um impacto glicémico superior face a uma mousse de chocolate no fim de uma refeição que correspondeu àquela estrutura e àquela ordem conforme eu me alimentei e que consigo ter uma curva de insulina muito mais estável, muito mais flat do que se calhar a tal bolinha energética à meia da tarde que poderia causar um pico. Isto é muito interessante nós percebermos. Aqui no livro é defendido que nós devemos fazer muito menos refeições ao longo do dia. Isso também é uma coisa que eu vou tentando reforçar nas consultas. Nós devemos
estimular cada vez menos ao longo do dia o nosso corpo e digerir menos vezes alimentos. Porquê? Porque nós também precisamos dessa pausa para que o nosso corpo tenha capacidade de resposta metabólica. Esta questão de estarmos constantemente a comer e a digerir coisas também vai constantemente causar estes picos de glucose e, portanto, isto também nos vai envelhecer de forma mais rápida e vai ter os tais efeitos a nível da inflamação. E como eu trato muito a saúde intestinal, a nível de intestino isto também é péssimo, porque nós estamos constantemente a desequilibrar o nosso metabolismo digestivo e, portanto, também pode causar aqui alguns desequilíbrios na flora intestinal e tudo mais. Então, é muito interessante perceber que aquilo que é defendido aqui no livro para estes efeitos, tanto de perda de peso como de ajuste nos níveis de glucose no sangue, é que é mais interessante comer uma sobremesa do que comer um snack doce. Não quer dizer que eu deva comer sobremesas, é óbvio, mas quer dizer que o impacto é diferente. E aquilo que é sugerido também é que as pessoas de facto larguem os snacks. Se isto é uma coisa que é possível de aplicar, não, é muito difícil eu ter uma pessoa que está habituada a comer várias vezes ao dia e nas primeiras consultas, nos primeiros 2, 3 meses, eu consiga que aquela pessoa pare de fazer snacks. É complicado. Geralmente aquilo que eu tento é fazer com que a pessoa vá mudando os hábitos alimentares e quando já está regrada e a pessoa já não tem esta necessidade constante de comer ao longo do dia, já não tem tanta fome emocional, já está mais calma nesse aspecto, já tem níveis de inflamação muito mais reduzidos, já se consegue autorregular também de uma forma diferente, é muito mais fácil aí sim eu começar a fazer estas pequenas mudanças, estes pequenos upgrades, de fazer com que a pessoa coma as 3 principais refeições ao longo do dia e se calhar eventualmente até um snack à meia da tarde, mas uma coisa mais salgada, porque isso é outra coisa, é se tiver que ir para um snack, que escolha um snack salgado, não é? Para evitar estes picos de glucose assim mais em separado. Então, se calhar, lá está, como dizia, os ovos, os frutos secos, o hummus com a cenoura, um iogurte grego com a cenoura, mesmo um kefir, que é bastante mais amargo, tem muito menos açúcar, com uma peça de fruta, por exemplo, uns frutos vermelhos, que também têm menos açúcar, ou uma pasta de abacate com uns palitos de cenoura, ou mesmo uns termossos, ou um grão crocante. Isto, se calhar, seriam snacks bastante mais interessantes para ajudar a diminuir estes picos e, portanto, poderia ter um impacto muito mais interessante aqui na nossa curva. Outra questão ou outra dica que é feita neste livro é consumir vinagre, idealmente vinagre de cidra, mas pode ser qualquer vinagre, antes das refeições ou mesmo durante a refeição. Aquilo que defende esta teoria é que o ácido acético que está no vinagre vai inativar a enzima alfa-amilase e, portanto, os hidratos de carbono vão ser transformados em glucose de forma mais lenta. Então, isto significa que eu consigo que aquela refeição, se eu consumir uma colher de sopa de vinagre com um copo de água antes de começar a comer, aquela refeição tenha um impacto no meu nível de açúcar no sangue muito mais baixo. Há aqui alguns tópicos em que depois a Jessie explora isso, mas também fala da sugestão de colocarmos o vinagre naquela primeira porção de legumes que nós começamos quando nós começamos a comer a refeição. Portanto, se não quisermos estar a beber o vinagre num copo de água, podemos temperar os legumes antes da refeição com um pouco de vinagre e isso pode ser interessante também. Praticamente todos os vinagres funcionam para isto. Ela fala do de cidra porque a nível de sabor para beber é mais simples, mas pode ser aquele vinagre de vinho branco clássico e que nós podemos usar então para temperar ou para beber. É muito interessante também percebermos que, além desta questão, este tal ácido acético que está contido no vinagre, quando entra nos músculos, vai fazer com que os músculos produzam o tal glicogênio muscular mais rápido e, portanto, vai diminuir também os picos de glucose no sangue, porque o músculo está mais rapidamente a fazer esta conversão e esta produção, o que faz com que o nível de açúcar no sangue esteja sempre a diminuir para que o músculo possa ter, porque esta glucose vai ser transportada para o músculo, então o músculo tem que produzir o glicogênio. Houve aqui uma pergunta que eu também achei interessante, que ela fala sobre isso no livro, que é se o kombucha também tem esse efeito por causa da questão de ser mais avinagrado. Não tem, porque a concentração de ácido acético no kombucha é de cerca de 1%, portanto é um valor muito mais baixo do que se for aqui mesmo com o vinagre mais puro.
E outra coisa que ela fala também muito interessante é a importância de nos mexermos depois de fazermos uma refeição. O que ela diz é que cerca de 10 minutos de qualquer tipo de atividade física, seja andar a pé, seja limpar a casa, arrumar a cozinha, etc., cerca no mínimo de 10 minutos a cerca de 30 minutos, e quanto mais tempo de exercício físico nós fizermos, mais baixa vai ser esta curva de glucose, mas este pequeno hábito de fazer exercício, nem que fossem 10 minutos depois da refeição, poderia ter um impacto enorme nos níveis de açúcar no nosso sangue logo depois da refeição e fazer com que aquela refeição tivesse... eu vou dizer isto de uma forma muito genérica, mas com que aquela refeição engordasse muito menos se eu fizesse aqueles 10 minutos de exercício depois de comer, face a ficar sentada à conversa à mesa, por exemplo. Então isto é muito, muito interessante. Ela o que diz é que nós devemos fazer esse exercício até 70 minutos depois de comermos, portanto está válido para quem vai almoçar e ali meia hora depois, por exemplo, meia hora, 45 minutos depois vai treinar, por exemplo, pode ser uma hipótese, mas é muito interessante percebermos isso. E também há uma pergunta que fazem, que é, se o exercício for feito antes da refeição, também tem este impacto. O que ela diz é que tem impacto, mas não tem nada a ver com o impacto que tem se for depois da refeição. E isso também é muito interessante, um bocadinho aqui como ao vinagre, que deve ser antes, lá está também pensando um bocadinho nesta questão da ordem da forma como nós comemos os alimentos, que ela sugere, face a ser durante a refeição, mas que obviamente também pode entrar lá. E depois a última dica que a Jessie dá aqui, que eu achei também super interessante, é que nós devemos, quase que, ela usa uma expressão muito engraçada, que é, nós devemos vestir os nossos hidratos de carbono, ou seja, juntar sempre gorduras ou proteínas aos hidratos de carbono, para fazer com que o impacto que eles vão ter a seguir, não é? Na glucose no sangue, digamos assim, seja muito mais lento, porque sempre que os hidratos vierem acompanhados de uma fonte de proteína ou de gordura, isso vai reduzir bastante. Então, imaginemos uma massa com molho de tomate, tem um impacto glicémico muito maior, ou seja, vai aumentar muito mais a produção de insulina e de glucose, muito mais do que se fosse uma massa com molho pesto. Porquê? Porque o molho de tomate tradicionalmente tem muito mais tomate, tem muito menos gordura, e se for um molho pesto tem muito mais gordura, e portanto isso vai ajudar. Logo, só para ver aqui uma diferença muito pequena. Se estivermos a falar de um pão com doce ou mesmo com manteiga, a quantidade de manteiga que se coloca geralmente deveria ser uma quantidade até relativamente pequena, portanto o impacto que teria se fosse um pão com um abacate ou um pão com um queijo que tenha um queijo fresco, por exemplo, que tem mais proteína, seria muito mais interessante do que só com a manteiga, que acaba por ter uma quantidade mais pequenina, e portanto é quase como se não vestisse todos aqueles hidratos de carbono. E pronto, isto acontece em N exemplos de refeições que ela dá, de comermos só um frango cozido, assim o mais light possível, com o arroz, ajuda, mas se o frango também tiver aqui os legumes, ainda vai ajudar mais. Se nós comermos os legumes antes, depois o frango e depois o arroz, então a curva de glucose fica muito mais baixa. E é muito interessante, e por isso é que eu acho que este livro acaba por ser fascinante, porque a pessoa vai lendo e pensa, mas a sério, mas como é que é possível, não é? Porque é aquilo que lhe dizia, quando nós pensamos que o perder peso resume um bocadinho àquela questão do criar déficit calórico, ela desmistifica aqui algumas coisas, algumas das quais eu até já tinha falado também no episódio, de não fazer muito sentido contarmos calorias, que nós não somos só números na balança, que nós somos um metabolismo mais complexo, e portanto aqui realmente percebemos isso, e ela vai dando com vários gráficos muitos exemplos, e é super interessante. Há aqui coisas no fim que eu também gostava de trazer, porque acho muito interessantes, em que ela diz que quando nós temos aquele craving, quando precisamos realmente de comer algum doce, ou precisamos mesmo de comer alguma coisa, ela diz sempre para esperarmos 20 minutos, cerca de 20 minutos, para deixarmos a ideia a marinar, porque às vezes esses 20 minutos são o suficiente para nós darmos aquela mensagem ao cérebro de que estamos saciados, ou para o nosso corpo simplesmente ter tempo de colocar toda aquela glucose dentro das células, e portanto essa necessidade passar.
quando nós estamos num bar também, ela também fala na importância de trocarmos alguns tipos de bebidas. Por exemplo, se a pessoa acha que tem pouca flexibilidade metabólica, ou seja, se está sempre com esta necessidade de glucose e está sempre com estes sintomas que lhe dizia no início, portanto, a fome constante, sempre com uma sensação de cansaço, dificuldade em perder peso, sempre com muita vontade de comer doce, ou muita vontade de comer no geral. Então, uma coisa engraçada é ela dizer, quando estamos num bar ou quando estamos entre amigos, num restaurante, etc., em vez de pedirmos um cocktail que vai ter muito mais açúcar e, portanto, estimular muito mais esta curva, pedirmos um copo de vinho tinto que vai fazer muita diferença. Quando estamos num supermercado às compras de comida e vemos um pacote dos alimentos, para tentarmos ir mais para snacks que possam ser mais salgados, como os frutos secos, em vez de irmos para aquela coisa que nos vai apetecer logo, como os chips, ou até mesmo de comermos só a fruta, porque só a fruta também pode causar esse pico, que é o que às vezes as pessoas também dizem em consulta, não é? Que eu se comer uma maçã sozinha parece que passado um bocado tenho muito mais fome do que se tivesse comido se calhar umas tostinhas ou algum outro tipo de snack. Então é muito engraçado. Eu não vou estragar obviamente o livro, porque há muitas coisas interessantes aqui, muitas perguntas que depois entram dentro daquilo que são estes tópicos que lhe falei de forma assim mais genérica e que eu acho que este livro traz para aqui. Eu acho que de facto é uma revolução, digamos assim, que a ciência nos está a trazer, uma outra abordagem da nutrição que, lá está, com a qual eu me identifico bastante, e por isso é que também achei interessante trazer o livro para aqui, e por isso é que me captou tanta atenção, e que de facto mostra que contar calorias não interessa, que o açúcar é sempre açúcar, que há coisas que nós podemos fazer que de facto fazem toda a diferença na nossa metabolização, que nós somos muito mais do que números, portanto acharmos que estamos a consumir as mesmas calorias num alimento ou no outro não faz assim tanto sentido, ou estarmos sempre a contar aquelas calorias não faz assim tanto sentido. Quando nós devemos é preocupar-nos em ter uma refeição que seja mais completa, que tenha um bocadinho de tudo, que pode ter proteína, há espaço para a proteína, para as gorduras, para os hidratos de carbono, desde que nós consigamos fazer esta boa estrutura. E também uma coisa que eu acho que é muito importante, que é não estarmos sempre a comer. Claro que é como eu lhe digo, numa fase inicial, eu não posso ser uma pessoa que está habituada a comer várias vezes ao dia e de repente passar-lhe um plano que corta isso. A pessoa tem que se adaptar, mas é importante o que é que ela come, não é? Então muitas pessoas comem tostinhas ou aquelas bolachinhas de arroz, etc. Isso é logo a primeira coisa que eu mudo, e depois devagarinho, quando a pessoa já está num outro ritmo, já é mais fácil mudar. Mas pronto, deixo a dica, este livro achei muito interessante, A Revolução do Glucose. Vou deixar então aqui nas notas do episódio a página de Instagram da Jessie para poder espreitar, mas acho que de facto se este tema lhe interessa e sobretudo se tem não só estes sintomas e não só alguma relação, alguma pessoa na família que tenha diabetes tipo 2 ou que tenha resistência à insulina, etc. E então acho super importante, mas mesmo para outros casos, né? Esta questão do colesterol LDL poder ficar mais elevado, os sintomas de fígado gordo, mesmo a questão de falta de capacidade de concentração, a questão da inflamação, achei interessantíssimo por causa de todos estes campos onde nós percebemos que açúcar é muito mais do que açúcar e diabetes, não é? Tem muitas outras implicações. Então acho que vai gostar. É uma leitura muito leve, muito fácil de entender, e se gosta destes temas, acho que vai achar interessante. Se não, já lhe fiz aqui um resumo muito bom e agora é começar a ver se consegue aplicar sobretudo esta tal estratégia que ela dá de comer os alimentos nesta ordem. Eu pessoalmente sou um bocado mais foodie, gosto de comer um bocadinho de tudo, mas vou tentando fazer isto que ela diz e tento sempre pelo menos comer os legumes no início da refeição, que acho que já faz muita diferença. Obrigada, um beijinho e vemo-nos para a semana.